volta aí, pessoal. Continuando, a segunda de 3 partes que esse vídeo vai ter. A gente vai agora olhar para essa ideia de função, que a gente está começando a trabalhar a partir de agora, pela ótica dos diagramas de Venn, pela ótica de desenhos. Eu acho bacana olhar sobre esse ponto de vista, para a gente continuar tendo assim, visões mais amplas sobre o que dá certo e o que não dá certo com funções. Então vejamos o que eu tenho aqui, ó. Ainda sobre funções, nós já vimos na primeira parte do vídeo, que agora eu vou definir uma função de nome qualquer, normalmente f. Aí eu escrevo 2 pontos, escrevo 2 conjuntos separados por uma seta. Essa seta sempre apronta do domínio para o contradomínio, e está aqui o nome dos dois para relembrar. E aí você sabe que essa função, ela vai na maioria das vezes criar para você uma relação, uma regra, que relaciona os elementos daqui com os daqui, ou seja, ela forma pares ordenados. O produto dela é formar pares ordenados, onde o primeiro elemento vem do domínio e a segunda entrada vem do contradomínio. Então, se a gente olhar para a maneira mais primordial de pensar num conjunto, que era aquele esquema de fazer uma região e colocar pontinhos lá dentro, eu acho que a gente consegue daqui também trazer uma visão mais profunda, por incrível que pareça, sobre o que dá certo e o que não dá certo com funções. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui nesse momento. Então, suponha que eu tenho essa função aqui, de A em B, então eu coloquei o contradomínio na esquerda, o domínio na direita, para ficar organizada para mim, inclusive, porque eu quero fazer a setinha de lá para cá. E aí eu vou, quando você faz isso aqui, né, por conjunto, você vai formar aqui o que a gente chama de diagrama de Venn, que é fazer uma relação entre 2 conjuntos baseada em setas, e você faz os 2 conjuntos de forma desenhada mesmo. Então eu tenho aqui um conjunto A, um conjunto B, e aí quando eu for descobrir o que é a função, o que essa função vai fazer para mim é relacionar primeiras coordenadas do par ordenado do conjunto A com segundas entradas do par ordenado oriundas do conjunto B, e o que diz para mim se esses pares ordenados fazem parte da função ou não, é eles na prática pertencerem àquela regra que normalmente está sendo dita. Então basicamente o que uma função faz, sobre o ponto de vista de conjuntos, como está aqui, é que ela relaciona qualquer elemento do A a algum elemento ali do B, que eu vou descobrir que é esse aqui porque eu fiz uma conta. Aí quando você vai no segundo elemento do A, o resultado dela vai ser algum outro elemento ali do B, eu vou pôr no segundo também para ficar de forma organizada. E quando você passa no terceiro e último elemento do conjunto A, ela encontra para você também ali um outro elemento no conjunto B. E quais são as duas coisas que nunca podem acontecer quando você olha um diagraminha de Venn? Aqui eu queria chegar. As duas coisas todos os elementos do A precisam participar da função. Na linguagem de setas, tem que partir seta de todo mundo aqui, ó. Porque se tiver um cara aqui que não parte seta dele, existe um elemento no conjunto A que não participa da função. Então tem que partir seta de todos. Além disso, se 2 pares ordenados têm a primeira coordenada igual, é obrigatório que a segunda coordenada seja igual. Resultado: além de todo mundo ter que ter uma seta, você nunca pode ter 2 setas saindo do mesmo elemento. Porque se 2 setas saíssem do mesmo elemento, você ia formar 2 pares ordenados com primeiras entradas iguais e segundas entradas diferentes. Então tá claro na ideia do diagrama de Venn que não pode acontecer? Não pode ficar ninguém sem ter seta aqui. Tem que sair seta de todo mundo. E do lado de cá, todo mundo tem que ter seta. E além disso, sai exatamente uma seta. Não pode sair 2. Então o resultado no visual é muito simples. Todos os elementos do domínio precisam ter uma e exatamente uma seta partindo dele. Isso faz aquela ideia que você construiu ser uma função. Pus 4 exemplos aqui para fixar isso um pouco melhor. Olha essa relação que eu pus aqui. São 4 relações, tá? Olha essas 4 relações. Pergunta: são funções ou não são funções? Vamos ver? Essa primeira relação aqui, ó, é função ou não? E a resposta é bem direta: não. Onde está o motivo? Esse elemento não participou da relação. E no domínio, todo mundo é obrigado a participar da relação. Então isso aqui não é o exemplo de uma função. Olha de baixo. Esse cara não participa da função. Tudo bem. Eu não disse que no contradomínio todo mundo é obrigado a participar da função. Eu disse que no domínio todo mundo é obrigado a participar da função. Vejam comigo. Todo mundo do domínio participa da função? Sim. Todos os elementos do domínio têm exatamente uma setinha saindo dele? Sim. Então isso é uma função. E aqui também poderia ser de cá, a gente começa a falar de um conceito importante. Porque aqui do lado de cá da minha função, eu tenho na verdade 2 conjuntos. Aqui eu tenho o domínio, aqui eu tenho o contradomínio, mas aqui
gera-se um outro conjunto. Por quê? Aqui no domínio eu sei que todo mundo participa da relação, então não tem muito o que falar sobre isso. Mas no contradomínio, eu sei que alguns elementos podem participar da função e outros não. Aquela seleção de elementos que de fato participam da função é chamada de imagem. Então, quando você olha para o contradomínio aqui, ó, e você faz uma seleção desses 3 elementos aqui, quase pegou o de baixo, mas não é para entrar não, essa seleção aqui, ó, dos 3 elementos de cima, esse conjunto é denominado imagem. É um pedaço do contradomínio. Qual pedaço? O pedaço dos elementos que de fato participam da função. Pode ser que a imagem seja o próprio contradomínio? Óbvio. Basta o contradomínio inteiro participar. Apaga esses pontos daqui, ó. Suponha que era só os 3 de cima. Pronto. A imagem seria o contradomínio. Nesse segundo exemplo, quem é a imagem? Ninguém, não interessa falar disso porque não é função. Nesse de cá, quem é a imagem? A imagem é esse subconjunto aqui, ó. Se você criar um terceiro conjunto aqui contendo só esses 2, esse conjunto é chamado de imagem dessa função. Aquele lá, ó, exemplo 3, é função ou não? Parte setinha de todo mundo no domínio? Parte. Agora, de todo mundo do domínio, parte exatamente uma setinha? Não. Partem 2 daqui. Isso não pode acontecer. Por conta disso, esse aqui não é função. E para terminar, o exemplo 4. Olha só para o domínio. Parte setinha de todos os elementos e de todos os elementos parte exatamente uma setinha? Sim. Ó. Aí você olha lá e fala assim, opa, 3 setinhas no mesmo elemento. No contradomínio isso pode acontecer. Tá aqui um exemplo que o contradomínio é igual a imagem. Pode chegar várias setinhas no mesmo elemento. O que não pode é partir várias setinhas no mesmo elemento. O que descaracteriza uma relação de ser uma função são restrições exclusivas do domínio. Então, quando alguém te dá uma relação, pergunta se é função ou não, ninguém quer que você olhe para o contradomínio, quer que você olhe para o domínio. E veja, basicamente, se for na linguagem de conjuntos, se parte exatamente uma setinha de todos os elementos do seu domínio. Se isso acontecer, aquilo é uma função. Se isso não acontecer, aquilo não é uma função. E para a gente finalizar essa aula, eu preciso de um terceiro pedaço, de uma terceira parte aqui, só para a gente fazer exatamente a mesma análise com a questão gráfica. A gente nem está falando de gráfico de função ainda, mas eu sei que logo logo ele vai chegar e isso vai ser importante e a hora de falar disso é agora. Então é meio que uma adiantadinha da matéria, mas eu sei que isso vai ser necessário lá para frente para não ter que voltar aqui. Já volto de novo para fazer a terceira parte.